25 de dezembro, quinta-feira, estamos aqui para mais um tema do dia, num dia muito especial, o Natal. Feliz Natal a todos os leitores do 00. Estamos aqui para falar um bocado das revelações, confirmações e decepções da Liga Portugal Betclic. Diogo, antes de mais, bom dia. Queria-te perguntar numa primeira instância, que jogador pode ser considerado a revelação do campeonato até o momento? Pedro, antes de mais, bom Natal para ti, bom Natal para todos os nossos leitores. Deixa-me só deixar duas notas muito curtas antes de passarmos para esta análise. A primeira é que, logicamente, isto é uma análise um pouco subjetiva, é aquilo que fomos discutindo na redação. Certamente, se formos perguntar a cada um dos nossos leitores, a opinião é diferente, portanto, este tipo de análise é sempre um pouco subjetiva. E, para além disso, é importante também dizer que, ao longo do dia, deste dia 25, pode ler os artigos de forma mais aprofundada no nosso site. Para além de termos o tema do dia, vamos ter esses artigos escritos também para poder consultar ao longo do dia 25. Eu acho que a maior revelação do campeonato é alguém que, mais do que entrar neste lote de revelações, pode mesmo entrar na luta de melhor jogador do campeonato até o momento. Falo de Vítor Froholt, médio do Futebol Clube do Porto. Tem sido um jogador importantíssimo no esquema de Francesco Farioli. Aos 19 anos, ninguém imaginaria que ele ia ter o impacto que está a ter na equipa dos Dragões. É certo que custou 20 milhões de euros, um grande investimento por parte do Futebol Clube do Porto, mas acredito que quase de forma unânime toda a gente considerava que ele iria precisar de algum tempo de adaptação, ganhar o seu espaço, conhecer a Liga Portuguesa. Mas a verdade é que Froholt parece um experiente jogador que joga em Portugal há 4 ou 5 anos. Tem sido realmente uma excelente surpresa. Tem apenas 19 anos e é daqueles jogadores que provavelmente os números não espelham exatamente a importância e a relevância que ele tem no Futebol Clube do Porto, mas é um jogador que é muito mais do que os números. É alguém que realmente está em todo o lado e tem sido uma das grandes revelações do campeonato. Olhando também para alguns jogadores de clubes mais modestos, que não lutam obrigatoriamente pelo título, há dois jogadores que eu gostava de destacar de forma mais efetiva, ainda que vá dar a lista completa de 10 nomes que destacamos. O primeiro é Alex Amorim, jogador do Alverca. Tem apenas 20 anos, é um médio brasileiro, está também na primeira temporada em Portugal, mas é um jogador que me tem agradado bastante. É forte taticamente, é um jogador inteligente, sabe posicionar-se. Acho que é realmente um jogador que tem todas as condições para chegar a um patamar mais elevado. É algo que já se foi falando, inclusive. E o mesmo passa-se com o outro jogador que eu vou destacar, que é o Cini Cabral, do Estrela da Amadora. 23 anos, também bastante jovem, faz da polivalência uma das suas grandes armas. Já jogou lateral esquerdo, lateral direito, num esquema 3-4-3, mais como ala esquerdo. Ou seja, realmente um jogador que mostra rendimento em todas as posições. Já tem um hat-trick nesta edição da Primeira Liga, 15 jogos, 5 golos, 3 assistências, formação no Twente, e é realmente alguém que pode aspirar a outros patamares. Só para terminar este primeiro capítulo das revelações, destaco também o Omar Camará do Vitória Sport Clube, o Lagerbilk do Braga, Bernardo Fontes do Tondela, Zabiri do Famalicão, Stepanovic do Moreirense, Joará do Arouca e Elisiero do Nacional. Jogadores de posições bastante diferenciadas, bastante diferentes, mas podem realmente ser consideradas revelações, até porque estão no início do seu trajeto na Primeira Liga e têm dado uma boa imagem. Já com mais experiência na Liga, quem está a viver a sua época de confirmação? Eu penso que aqui vou também fazer o mesmo esquema, destacar 3 jogadores e depois passar para a lista completa de 10. Samu é um nome inevitável de mencionar nesta lista. Tinha estado na nossa lista de revelações no ano passado, cresceu, confirmou tudo aquilo que se esperava dele. É certo que não é um jogador propriamente consensual, não é um jogador com o melhor toque técnico, não é um jogador mais refinado, mas a verdade é que enfrentava a baliza, mostra realmente credenciais e este último mês de dezembro dele tem sido absolutamente incrível. É um jogador que enfrenta a baliza, finaliza quase todas as oportunidades que tem e é realmente um jogador bastante importante no esquema de Francesco Farioli. Falo também de André Luiz, do Rio Ave. Está aqui a viver a sua segunda temporada na Primeira Liga, depois no ano passado ter estado no Estrela e no Rio Ave.
e a verdade é que, juntamente com Clayton, tem sido o abono de família do Rio Ave. Falámos de 5 golos, 5 assistências em 15 jogos disputados no campeonato. Um jogador extremamente rápido, muito vertical, um jogador que sabe quase sempre o que fazer à bola, toma boas decisões e acredito que, tendo em conta a idade que tem, pode realmente dar um passo em frente. Por fim, neste lote de 3 jogadores que se destacam um pouco mais, falo de Pablo, jogador do Gil Vicente. Eu acho que há aqui um aspecto muito importante em relação ao Pablo. O Pablo estreou-se na Primeira Liga em 21-22. Estreou-se bastante jovem, porque ele tem apenas 21 anos. Demorou a encontrar o seu espaço, passou de Famalicão para o Gil Vicente e depois de uma primeira época em Barcelos, nesta tem explodido. 12 jogos até o momento na Primeira Liga, 9 golos, uma assistência. E há também um detalhe muito importante em relação ao Pablo. Está neste momento no processo de aquisição de nacionalidade portuguesa. Pode eventualmente vir a ser opção para o Sub-21. É realmente um processo a acompanhar. Para finalizar esta lista, acho que é importante referir o nome de Fresneda no Sporting. É interessante perceber só a maneira como ele esteve na porta de saída até à entrada do Rui Borges e a partir daí pegou quase destaca. É realmente um treinador em quem o treinador confia, tem dado boa resposta, muito bom defensivamente, cada vez melhor ofensivamente. Dinis Pinto do Moreirense, Luís Esteves do Gil Vicente, Ornicek do Sporting Braga, Matias de Amorim e Carevitos do Famalicão e o Livon lá do Casa Pia, que é um jogador que também apresenta números bastante interessantes. No plano oposto, que atletas têm desiludido? Isto varia sempre um bocadinho, até porque se calhar vamos olhar para os jogadores que têm poucos minutos e os leitores podem questionar, mas se têm poucos minutos, como é que podem estar a desiludir? É legítima essa dúvida, no entanto, eu acho que temos de olhar um bocadinho também para as expectativas com que os jogadores criaram no momento em que chegaram à Primeira Liga. O primeiro, e o caso mais efetivo, parece-me ser o do Caramó no Futebol Clube do Porto. É um extremo de 27 anos, jovem. No ano passado esteve na Série A. É certo que chegou já com época em andamento, como jogador livre, e acho que ninguém acreditaria que ele viesse para ser titular. Mas os números que ele apresenta desiludem bastante. Tem uma utilização muito, muito escassa na Primeira Liga. Mais do que isso, também nas taças não tem conseguido mostrar grande valor. É certo que num contexto de equipa B já soma alguns números interessantes, mas acho que é unânime que toda a gente esperava um pouco mais de Caramó, não para ser titular, como disse, mas para ajudar mais do que aquilo que tem feito até o momento. Falamos de Futebol Clube do Porto, acho que no Sporting e no Benfica também conseguimos enumerar um caso destes em cada um destes clubes. Começo pelo Sporting, no caso o Kosharashvili, vai um pouco ao encontro do que eu disse do Caramó, no sentido em que não se esperava que ele viesse para ser titular, isto na medida em que Yulman e Morita são unanimemente considerados os titulares e os donos da posição do meio-campo do Sporting, mas dá a ideia que, por exemplo, o João Simões já está à frente na hierarquia de Kosharashvili neste esquema do Sporting e que, por exemplo, tendo em conta os problemas físicos e o mau momento que Morita viveu ali numa certa fase da temporada, Kosharashvili, ou Kosharashvili que se estava à espera, poderia facilmente ter ganho um lugar no 11 e o mesmo não aconteceu, daí eu colocar o Kosharashvili nesta lista de desilusões. No Benfica, acho que também é impossível não falar no nome de Ivanovic, tem tido mais minutos que estes dois jogadores que enumerei, mais oportunidades, já marcou, mas é importante ter em consideração que custou 22 milhões de euros ao Benfica. Tem a concorrência de Pavlidis, é certo, é bastante jovem, 22 anos, mas também, tendo em conta o valor que custou, isto não pode ser nunca a unidade de medição única nesta questão de atingir ou não o que se esperava dele, mas um jogador que custou 22 milhões, acredito que se esperava um pouco mais. E há outro aspecto importante. No início da temporada, Ivanovic chegou mesmo a ser titular ao lado de Pavlidis e não conseguiu manter esse lugar. O Benfica depois mudou a disposição tática, é certo, mas muito também tendo em conta aquilo que o avançado não conseguiu oferecer, daí considerar que tem sido uma desilusão. Depois, acho que para completar esta lista,
Falo de Mário Dorgeles do Sporting Braga. É um jogador que também custou bastante dinheiro para a realidade do Sporting Braga e nos últimos jogos praticamente não foi utilizado. Patrick de Paula no Estoril, Jordan Cibattecheu no Tondela, Vando Félix no Vitória, que no ano passado somou minutos e esta temporada anda muito desaparecido. Marco Gual no Rio Ave, que é certo que tem a concorrência de Clayton, mas tendo em conta o histórico que ele tinha, esperava-se um pouco mais. E lá está, eu realço aqui, não precisava de vir e ser figura de destaque e titularíssimo, porque tem uma concorrência elevada, mas esperava-se que pudesse apresentar números um pouco melhores. Tiago Moraes também me tem desiludido um pouco, tendo em conta aquilo que já ofereceu noutros contextos. E para terminar, Ruben Semedo. Acho que há aqui um aspecto que é importante tocar, que é Ruben Semedo chegou muito mais tarde ao IFS, a época já em andamento, foi ali em outubro, mas ponto 1, desiludiu pela forma física em que chegou, percebe-se que é realmente um jogador que chegou com peso a mais, não há como esconder, e pese embora tenha ganho rapidamente o lugar no 11, as suas exibições não têm sido propriamente felizes, tanto é que no último jogo foi expulso, e acho que mesmo a amostra sendo bastante curta e correndo o risco de ser um pouco injusto, tendo em conta que ele chegou mais tarde, acho que se esperava um pouco mais de Ruben Semedo nesta equipa do AFS. E em termos coletivos, o que há a destacar? Há aqui algumas equipas que têm superado claramente as expectativas. Falo, logicamente, do Gil Vicente, que grande época que a equipa de Barcelos está a fazer. César Peixoto está a fazer um trabalho bastante meritório. Tem sido um treinador com um percurso algo irregular, mas parece realmente ser aquela época de real afirmação do César Peixoto, e já falamos aqui bastante de jogadores como o Pablo, o Luís Esteves, o próprio Koná, que regressou a esta época a Portugal, tem feito uma época extraordinária. Portanto, acho que é realmente realçar o grande trabalho que o Gil Vicente está a fazer. E fazendo uma curta viagem, mantemos ali no Minho. O Moreirense, com Vasco Botelho da Costa, tem jogado um futebol bastante interessante. A equipa já numa posição muito confortável na tabela. Se o objetivo era a manutenção, logicamente sabemos que as coisas mudam muito rápido e isso pode não ser atingido, mas parece estar muito tranquilo nessa questão. E lá está, mais do que a posição que a equipa ocupa, é o futebol que o Moreirense tem apresentado, que é realmente bastante atrativo. E o Famalicão, já com o Hugo Oliveira, que transitou da época passada, é uma equipa também muito segura de si mesmo, conseguiu estabilizar a equipa do ponto de vista defensivo, que nos últimos anos, de forma geral, isto vinha sendo um problema no Famalicão, e é realmente uma equipa que tem estado num bom momento, e resta agora perceber se conseguirá finalmente chegar aos patamares europeus. No plano oposto, isto vai ter aqui um bocadinho de tabela classificativa, mas o IFS não há como esconder, tem sido uma equipa que tem desiludido bastante. É certo que à partida o IFS teria muitas dificuldades nesta primeira liga, seria um clube, logicamente, que lutaria pela permanência, mas a verdade é que ainda nem terminamos a primeira volta e o IFS parece já praticamente condenado à descida. Será muito interessante perceber o que é que João Henriques conseguirá fazer, mas a verdade é que até este momento, mais do que o último lugar, mais do que já a distância pontual muito elevada para os lugares de manutenção, é o pouco futebol que a equipa de Vila das Aves produz. Arouca e Casa Pia são duas equipas que também, tendo em conta o passado recente e as últimas temporadas, têm deixado muito a desejar. O Casa Pia já trocou de treinador, o Arouca ainda mantém. Será interessante perceber se estas equipas conseguirão dar a volta à situação com o que tem atualmente, mas a verdade é que até o momento tem desiludido. E por fim, só mesmo para destacar aqui o caso do Sporting de Braga, não é que seja propriamente uma desilusão, mas a verdade é que ainda vemos um Braga um pouco irregular, principalmente no campeonato. E eu acho que o que a equipa tem feito nas competições europeias ajuda a mascarar um bocadinho isto, mas a verdade é que no campeonato já vemos o Sporting de Braga a uma distância bastante considerável do primeiro lugar. Sabemos que é sempre difícil o Braga estar nesta luta pelo campeonato mesmo, mas esperava-se que nesta fase da época o Braga ainda estivesse um pouco mais próximo dos chamados três grandes e que pudesse intrometer-se um pouco mais nesta luta. Para terminar, podemos fazer uma curta viagem à segunda liga? Sim, acho que faz sentido, não é o foco propriamente aqui do nosso tema do dia, mas acho que faz sentido olhar um pouco para a segunda liga. Acho que é impossível não referir o caso do Sporting B,
uma equipa que sobe este ano da Liga 3 à segunda Liga e ocupa os lugares de cima da tabela. Tem sido realmente uma surpresa muito grande. A equipa tem praticado um ótimo futebol e tem realmente dado boas indicações. Há aqui bom material para Rui Borges avaliar. Posso falar também do Marítimo e do Académico de Viseu. São dois clubes com peso na história do futebol português. O Marítimo teve presenças na Primeira Liga recentemente, o Académico de Viseu nem tanto, e será interessante perceber se estas duas equipas, que estão juntamente com o Sporting B no topo da tabela, conseguem efetivamente lutar pela subida à Primeira Liga. Num plano um pouco mais individual, faz sentido destacar André Clovis, do Académico de Viseu. É um jogador que já está há bastante tempo no Académico de Viseu. É até um pouco estranho como é que ainda não teve uma oportunidade na Primeira Liga. É certo que as épocas têm sido um pouco irregulares, ou seja, tem épocas em que faz muitos golos e vai intercalando com épocas em que não consegue ser tão finalizador, mas penso que num clube de contexto de luta pela permanência faria todo sentido estar na Primeira Liga. No Sporting B destaco o Rafael Nel e Rodrigo Ribeiro. São dois jovens que já vão tendo oportunidades na primeira equipa, mas estão a aproveitar muito bem este contexto de segunda liga. E por fim, Tâmbulo Monteiro, talvez seja um nome que surpreende um pouco aqui, mas a verdade é que mesmo com o Portimonense em zona de descida, Tâmbulo Monteiro tem já 7 golos e está ali no segundo lugar da lista de melhores marcadores e merece claramente este destaque. Obrigado, Diogo. Mais uma vez, Feliz Natal a todos. Fiquem connosco, fiquem com o 0-0.